Fala, gurizada, tudo bom com vocês? Prof. Rodinara trazendo mais uma provinha. E hoje, PUCRIS 2018, certo? Opa, PUCRIS, começamos bem, né? PUCRISinha 2018 verão, certo? Essa vai ser, então, a nossa provinha de hoje, né? Que traz junto matemática e física, certo? Então, vamos dar no meio delas para ver o que que a gente tem de bom. E sem mais delongas, estamos aí então com a questãozinha número 1. Vamos dar um zoomzinho nela aqui, certo? Vou pegar aqui. E bora lá. Então, o smartphone tornou-se uma ferramenta de uso diário para os mais variados fins. Entre os aplicativos mais utilizados, podemos citar os que oferecem serviços de transporte de passageiros. Em um grande centro urbano, como Porto Alegre, uma empresa oferece esse serviço, né, em que o custo depende de uma taxa fixa, a tradicional bandeirada, né, quem já fez exercício de funções de primeiro grau sabe muito bem o que é a bandeirada, e da distância percorrida. Suponha que em horário de pico a bandeirada seja de 2,50 e que o custo por quilômetro percorrido seja de 2,30 em trajetos de até 10 quilômetros e de 2 em trajetos acima de 10 quilômetros. Então a questão 1 está ali. Considerando os dados acima, um trajeto realizado com velocidade escalar média, então velocidade média de 33 quilômetros por hora e com duração de 20 minutos, então o tempo de 20 minutos, custará quanto? Beleza, então aqui a gente vai com a velocidade e com o tempo, a gente pode calcular a distância através do famoso Deus vê tudo. Só que aqui para começo, então, a gente tem tempo em quilômetros por hora, o velocidade em quilômetros por hora e o tempo em minutos. Então aqui a gente já tem o quê? 20 minutos eu sei que é a mesma coisa que 1/3 de hora. Quem não está acostumado, né? 60 minutos é 1 hora, 20 minutos são X horas. Fazendo a regrinha de 3, a gente chega aí, então, 20 por 60 e 1/3, simplificando, certo? Então, a distância aqui desse nosso passeio foi de 33 vezes 1/3. Então, foi, corta, corta, 11 quilômetros a distância percorrida nesse passeio. E para trajetos acima de 10 quilômetros, a gente tem um custo de R$ 2,00 por quilômetro. Então vamos à nossa função, né? O preço aí, dependendo da distância, vai ser o quê? A bandeirada, que ele me disse ali 2,50, mais R$ 2,00 a cada quilômetro. Então, já que a gente andou 11 quilômetros, a gente tem vezes 11, certo? Então, aí 2,50 mais 22, um total de 24,50. Essa foi a nossa corrida, número 1, então, letra C de Cristo. Sem mistério, né? Então, problema envolvendo velocidade e um pouquinho aqui de funções afim. Beleza? Vamos adiante aí na 2. Então, na questão 2, vamos baixar aqui mais um pouquinho. Em uma promoção, a mesma empresa oferece um desconto de 20% no preço da corrida. Então, 20% de desconto, 20% off, limitado a R$ 15,00. Para obter um desconto máximo no horário de pico, a corrida deve ser de aproximadamente quanto? Certo? Então, vamos lá. De quantos quilômetros, né, aproximadamente. Então, como o desconto limitado é em R$ 15,00, esses 20% corresponde aos próprios R$ 15,00, certo? Então, 100% aqui vai ser quanto? Vai ser o nosso X, né? Então, aqui eu vou descobrir quanto que estaria custando, então, a nossa corrida, né? Então, vamos lá, 20x igual a 1.500, x igual a 1.500 dividido por 20. Cortou, cortou. E aqui, então, temos R$ 75,00. Essa é a nossa corrida. E ele diz que é no horário de pico, né? Então, voltando no nosso texto, no nosso trajeto lá de horário de pico, a gente tem o preço de R$ 2,50 na bandeirada, mais com certeza aqui vai ser um trajeto acima de 10, né? Já para que ele vai pagar R$ 75,00. Então aqui 2 vezes x.
Então, como estamos pagando R$ 75, temos aqui 75, 2,50 mais 2x, passa para o outro lado, 72,50 igual a 2x, x igual a 72,50 dividido por 2. Temos aí 36,25. Então, esse é o valor em quilômetros, né, que a gente vai percorrer, né, nessa corrida. Então, usamos a mesma fórmula aqui do número 1, da questão 1, né? O preço, a bandeirada e o preço por quilômetro, né? R$ 2 por quilômetro, 2 por km. Então, o x só podia estar em quilômetros. Como eu descobri o preço aqui, já botei o preço e descobri, então, o percurso, né, desta corrida de táxi. Beleza? Então, letra B de bola, questão número 2 aí da Pucrinha. Show? Vamos lá. 3. A migração pendular é um fenômeno urbano no qual diariamente milhões de pessoas residentes em pequenas cidades se deslocam para grandes centros urbanos para trabalhar ou estudar, retornando ao final do dia para suas residências. Nas cidades próximas de Porto Alegre, o meio de transporte muito utilizado é o Transurb. Em 2016, teve uma média de 186.343 usuários por dia útil. E aí, uma criança embarca em um dos vagões do Transurb segurando um balão que contém no seu interior gás hélio. Enquanto o trem está parado, o balão encontra-se na posição vertical. O gráfico a seguir representa a velocidade medida para o vagão do Transurb em que a criança embarcou em função do tempo necessário para se movimentar entre duas estações consecutivas. Considere que as janelas dos vagões estejam fechadas e que nesse intervalo de tempo a criança permanece em repouso em relação ao vagão. Então, me dá um gráfico aqui, né, desse movimento aí, né, da velocidade, então, aumentando, velocidade aqui se mantendo, velocidade diminuindo. E pergunta as respectivas posições do balão, né, no instante T1, T2, T3, em quais alternativas estão. Então, aqui a gente tem um probleminha de inércia, né? A gente sabe, então, que quando o vagão aqui acelera, e a gente for analisar, né, aqui o que uma pessoa sente. Então, quando eu tenho um movimento acelerado ou um movimento retardado, né, de aceleração, aumento de velocidade, e retardar aqui, diminuir o módulo da velocidade, retardar, a gente vai ter, então, né, aquela tendência, né, de permanecermos no mesmo local, né? Porém, nessa questãozinha da PUC aborda sobre um balão de hélio, né? Então, o que que vai acontecer no balão de hélio? Por que que acontece alguma coisa diferente? Por que que aconteceria uma coisa diferente? Então, vamos analisar aqui o balão de hélio. Todo mundo sabe como é que funciona um balãozinho de hélio. Ele flutua aqui. Ele é menos denso, né, que o ar. Ele é mais leve, então, aqui no mesmo volume. Então, o balãozinho de hélio, ele flutua em relação ao ar. Então, quando eu acelero, aqui nesse primeiro trecho que tem um aumento de velocidade, né, o ar, que tem maior inércia, vai se concentrar na parte traseira do vagão, empurrando o meu balão de hélio para a parte que fica com menor pressão. Ou seja, quando eu acelero aqui nessa direção o nosso trem, o balão de hélio então vem para frente, ok? Porque o ar vai para trás dele, certo? E ele ocupa então esse lugar que antes era ocupado pelo ar. Quando eu estou em velocidade constante, o meu balão, né, também entra na mesma velocidade do vagão. E quando eu freio, ocorre o quê? Ocorre o contrário do que aconteceu ali no começo. Então, quando a minha aceleração é uma aceleração retardada, o meu balão, então, acompanha, porque aí todo o ar vai para aquele lado lá, para a direita, e aí o hélio vem ocupar esse espaço deixado pelo ar. Ok? Então, o que corrobora aí com a nossa questão seria a letra D de dado. Então, a letra B e a letra C ninguém pode marcar, né? Porque aqui todo mundo lembra que na velocidade constante aqui nesse gráfico, a gente tem, né, o balãozinho alinhado aqui. Então, letra A ou letra D. E aí, então, letra D seria a nossa resposta aqui, corroborando então com o que a gente acabou de falar aqui na questão. Beleza? Vamos adiante. Questãozinha 4.
No mapa de uma cidade, duas ruas são dadas pelas equações das retas y igual a x mais 1 e y igual a menos x mais 2, que se interceptam no ponto B. Para organizar o cruzamento dessas ruas, planeja-se colocar uma rotatória em forma de um círculo, com um centro no ponto A, 0 e 1. Então, 0 e 1 é o centro do círculo. E raio igual a distância entre os pontos A e B. Nesse mapa, a área de C é. Então, eu primeiro preciso descobrir o encontro desses dois pontos, para daí sim, então, calcular quanto que vale o meu raio, ok? Então, aqui na geometria analítica, quem quiser fazer por geometria analítica bonitinho, né, vai ver que temos o ponto A, x igual a 0, y igual a 1 aqui, certo? E a gente vai descobrir onde é que é o ponto B de encontro. Quem é que lembra como é que faz encontro de retas? Basta eu igualar os seus dois y. Então, x mais 1 igual a menos x mais 2. Passo para o outro lado, 2x, passo para o outro lado, igual a 1, né? 2 menos 1, x igual a 1 meio. E jogo esse 1 meio de volta numa das equações. Então, y igual a 1 meio mais 1. Y igual a 3 meios, né? MMC, 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2, mais 1 daqui, 3 meios. Então, temos um ponto de encontro aí, x igual a 1 meio, y igual a 3 meios. Então, aqui, forçando um pouquinho a nossa barra, a gente tem aqui o ponto B, que é o ponto de encontro entre essas duas retas. Eu teria uma reta passando por aqui, mais ou menos, uma crescente, e a outra passando no 2 e indo decrescente aqui, certo? Fazendo o desenho das retinhas aqui, um esboço, né? E o raio, então, ele falou que é a distância do A, que é esse ponto aqui, até o B. Distância entre pontos, pessoal. O que a gente tem? Então, distância entre pontos é dada por Pitágoras, né? Raiz quadrada, então, de x do A menos x do B ao quadrado, mais y do A menos y do B ao quadrado. Então, a gente tem aqui o quê? Do A, 0 menos 1 meio, mais 1 menos 3 meios. Ok? Então, aqui temos 1 meio ao quadrado é 1 quarto, menos 1 meio ao quadrado é 1 quarto, né? E aqui, 1 menos 3 meios dá 1 meio, menos 1 meio também. Então, menos 1 meio ao quadrado, 1 quarto também. Certo? E aí, então, fazendo essa distância, a gente tem a raiz quadrada de 2 quartos, que é a raiz quadrada de 1 meio, que é igual a 1 sobre raiz de 2. Certo? Vezes aqui, não precisa, mas tudo bem, esse vai ser o nosso raio que a gente está calculando, né? Então, aqui não precisa racionalizar, a gente vai ter que achar a área depois, né? Mas sem problema, raiz de 2 sobre 2, para quem quiser, que é mais cri-cri. Então, a área vai ser como? A área vai ser πr ao quadrado. E aí, πr ao quadrado, o que a gente tem? Π vezes raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Então, a gente vai estar com π vezes 2 quartos, que vai ser 1 meio de π. Certo? Então, aí, questão 4, letra A de amor. Ok? Então, uma questãozinha de geometria analítica. Beleza? Então, ali a circunferência, né? Então, aqui vai estar o centro dessa minha circunferência. Tentei fazer uma bolinha aqui, não deu muito certo. E esse aqui é o raio, que é a própria distância entre pontos, que nada mais é do que Pitágoras, né? Distância ao quadrado igual aqui ao quadrado, a distância em x e a distância em y ao quadrado. Então, aqui eu já boto com a raiz direto, fica mais fácil a minha vida. Certo? Quem tivesse chegado até aqui não precisaria racionalizar aqui, porque isso aqui já viria diretamente ao quadrado, então daria diretamente 1 meio aqui também. Então, dicas aí para resolução um pouco mais rápida das provas. Beleza? Show de bola. Vamos adiante então aqui, pegar um espacinho para fazer a 5. O lixo produzido nas residências de todo o Brasil é recolhido diariamente e transportado para diferentes destinos. Na cidade de Porto Alegre, o lixo orgânico é acomodado em caminhões que levam resíduos com densidade média, né, de 250 kg por metro cúbico até o município de Minas do Leão,
aproximadamente 100 quilômetros da capital. Em Minas do Leão, há um aterro sanitário e uma central de tratamento de resíduos com capacidade estimada para receber 23 milhões de toneladas de resíduos e com operação previstas para os próximos 23 anos. Com base nessas informações, se o lixo orgânico produzido pelo município de Porto Alegre fosse acomodado nos caminhões com uma densidade taranã, do que a atual, a massa de resíduos transportadas por viagem iria taranã e o custo por tonelada transportada iria taranã. Então vamos ver, né, aqui teste de alternativa para ver qual que vai se encaixar. Então, se a densidade for taranã, a massa iria taranã. Então, massa iria aumentar ou diminuir. Então, bora lá. Letra A, se a densidade fosse menor, a massa iria aumentar. O que significa, então, uma densidade menor? Densidade, como a própria unidade aqui já nos diz, é massa sobre volume, correto? Então, uma densidade menor significa a gente levar mais volume ou a gente diminuir a massa, certo? Então, aqui eu não tenho isso, né? Densidade menor, a massa iria aumentar? Não, se eu aumento a densidade, eu se eu diminuo a densidade, desculpa, que é isso que está dizendo, eu iria diminuir a massa. Então, a letra A não pode ser. Então, opa, aqui não vai dar para riscar. Não vai ser, então, menor e aumentar, ok? Letra B, se a densidade fosse, então, maior, a massa iria aumentar. Correto. Então, para a densidade maior, a massa que eu consigo transportar aumentaria. Eu vou ter mais massa no mesmo volume. Então, a letra B até aí pode ser, né? Então, vamos ver aqui, a letra C, ao contrário, não poderia, e a letra D poderia. Se a densidade fosse menor, a massa iria diminuir. Também pode, né? Diminuir. Então, eu estaria levando menos massa no mesmo volume. E depois, o custo por tonelada iria diminuir e diminuir. Então, aqui, se eu estou levando com uma densidade maior, eu estou aumentando a massa, porém o meu volume, né, no caminhão, né, já que o caminhão tem um volume fixo, o volume seria fixo. Então, se eu aumento a densidade e aumento a massa, o meu custo está diminuindo. Então, o custo diminui. Então, diminuir e diminuir está certo? O diminuir da letra B está certo, porque não faz sentido eu levar uma densidade menor, a massa vai diminuir e o custo vai diminuir. Não. Nessa letra D, o custo aumenta, né? Então, eu não posso considerar D como correta. Portanto, 5, letra B de bola, ok? Então, a densidade é maior, a massa aumenta e o custo diminui. Então, se eu levar um lixo mais denso, é mais fácil aí para reciclagem do nosso lixo aí para chegar lá no diminuir o custo para chegar no lixão lá de Minas do Leão. OK? Questãozinha número 6. Deixa eu organizar aqui uma coisinha. Deu. Segundo dados da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, no site Porto Alegre, ao longo do ano de 2016, a quantidade de resíduos coletados e destinados a tratamento teve um valor médio mensal de 50 mil toneladas. Então, vamos colocar aqui, questãozinha 6. Então, 50 mil toneladas é a quantidade de resíduo médio mensal. Então, toneladas mês. Suponhamos que todo esse resíduo fosse levado para um aterro sanitário com capacidade para receber 20 milhões de toneladas. Opa, 30 milhões de toneladas. 30 milhões de toneladas. Nesse caso, se o aterro recebesse somente o resíduo gerado em Porto Alegre e o valor médio mensal de resíduos estivesse constante ao longo do tempo, por quantos anos esse aterro teria capacidade para receber os resíduos da capital do Rio Grande do Sul? Então, ali, 70, 60, 50 ou 40. Então, 30 milhões de toneladas são 50 mil toneladas por mês. 30 milhões é 30 seguido aqui de 6 zeros, né? Então, um total aqui de 1.000 milhões, um total de 7 zeros.
dividido, então, aqui quantas vezes cabe os 50.000 aqui dentro. Cortou 1, cortou 2, cortou 3, cortou 4. 1, 2, 3, 4. Ficamos aí com 3.000 dividido por 5, certo? Então, aqui temos 600, o quê? Meses, certo? Porque aqui a gente tem tonelada por mês. Então, eu ainda preciso o quê? Dividir por 12, porque ele queria anual. Então, 60 caiu 0, 50 anos, certo? Então, 50 anos aí é questão 6, letra C de Cristo. Beleza? Maravilha! Questãozinha 7. Uma família mudou-se da zona rural para uma cidade grande, onde os pais e seus 10 filhos deverão morar numa casa de 3 quartos. Os 10 filhos deverão ocupar 2 quartos, sendo 6 filhos num quarto. 2, 3, 4, 5, 6, certo? E 4 filhos em outro quarto. 1, 2, 3, 4 filhos. De quantos modos os filhos poderão ser separados dessa forma? Então, né, eu vou começar minha distribuição dos filhos dentro dos quartos. Posso botar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza? Então, uma distribuição aqui simples, né? Uma permutação, mesmo número de crianças no quarto. Porém, depois de feita essa escolha, o que a gente tem que cuidar? Que como elas estão no mesmo quarto e eu estou considerando a análise em cima de um quarto, não interessa se o Joãozinho aqui, né, foi escolhido no primeiro quarto, foi o primeiro a ser escolhido, certo? Se o João foi aqui, se o João foi aqui, se o João foi aqui, se o João foi lá, tanto faz. Ou seja, eu tenho aqui um caso de combinação aqui, né? Eu tenho então que descartar esses 6, 5, 4, 3, 2, 1 da minha escolha, porque eu vou ter um número aqui de 6 fatoriais escolhas iguais nesse caso, certo? Ao mesmo passo que aqui eu tenho 4 fatorial. Então, depois que foi escolhido João, Maria, Rodrigo e Eduardo, essas aqui têm 4 fatorial vezes de chance de serem escolhidas aqui em diferentes ordens. Então, aqui eu tenho nada mais nada menos do que 10 fatorial, né, que seria o meu total lá de cima, dividido por 6 fatorial, dividido por 4 fatorial. Então, questãozinha 7, letra C de Cristo. Então, uma análise combinatória bem tranquila aí, sem muitos mistérios, beleza? Questão 8, questãozinha de física. O edifício 20th Church Street, localizado em Londres e conhecido como Walkie Talkie, tem causado diversos problemas para sua vizinhança. Moradores e funcionários da região têm argumentado que, desde a sua construção, os ventos estão mais intensos nas imediações do prédio. Além disso, houve registro de carros estacionados nas proximidades do prédio que tiveram suas pinturas danificadas e suas peças derretidas por conta da reflexão da luz solar ocasionada pelo arranha-céu. Os casos foram danificados porque pelo menos uma das faces do prédio tem formato semelhante a. Então aqui, né, pessoal, lente divergente e lente convergente vão permitir que a luz, né, passe. São meios, então, transparentes. Aqui a gente vai ter a passagem da luz através deles. Então a gente pode estar falando de um espelho. Então a gente tem um espelho côncavo, com a concavidade, então, voltada aqui para a parte real, e temos o espelho convexo aqui, né? Os dois aqui falando da luz vindo nessa direção, ok? Então, espelho aqui convexo, convexo, e aqui o espelho côncavo, beleza? Qual é a característica do espelho côncavo? Então, o seu foco aqui está neste planinho aqui, então foco e centro, e no espelho convexo temos o foco e o centro aqui no interior do espelho. Então, aqui no espelho côncavo, os raios que vêm paralelo se concentram, então, no foco, né? Um daqueles raios notáveis que a gente tem que saber, certo? Enquanto aqui no convexo, o raio que vem paralelo, ele é refletido na direção do foco, porém no sentido aqui, né, do lado de fora, no plano real aqui
né, do espelho, beleza? Então, o único que consegue concentrar aqui os raios todos no único ponto é o espelho côncavo, certo? Então, a questão 8 aí só pode estar tratando de um espelho côncavo, o único que tem a capacidade de concentrar os raios. Lembrando que o convexo, né, os raios aqui, né, só vão ser, a imagem só vai ser formada no interior do espelho, imagens virtuais sempre, né, virtuais direitas e menores. Beleza? Questãozinha de número 9. A função quadrática, gloriosa função quadrática, tem diversas aplicações no nosso dia a dia. Na construção de antenas parabólicas, superfícies de faróis de carros e outras aplicações, são exploradas as propriedades da parábola, nome dado à curva, que é o gráfico de uma função quadrática. Seja então o polinômio IP de x igual a mx ao quadrado mais nx mais 1, e o P de 2 vale zero e o P de menos 1 vale zero, então os valores de mn são respectivamente iguais a quanto? Então aqui ele nos deu, né, pontos dessa função. Quando x for 2, nós temos uma raiz, né, y igual a zero. E quando x for menos 1, a gente também tem y igual a zero. Então a gente consegue substituir esses pontos lá. M vezes 2 ao quadrado mais n vezes 2 mais 1 igual a zero, ou seja, quando no lugar do x eu coloco 2, no lugar do y aqui eu coloco zero, foi o que eu coloquei aqui no final, e a minha outra equação vai ficar m vezes menos 1 ao quadrado mais n vezes menos 1 mais 1 igual a zero também. Então temos um sistema. E no nosso sistema, então, 4m mais 2n mais 1 igual a zero. E aqui embaixo, menos 1 ao quadrado, 1. Então, m menos n mais 1 igual a zero. O que eu vou fazer? Vou multiplicar de baixo por 2. Ficamos, então, aqui com 4m mais 2n mais 1 igual a zero. 2m menos 2n mais 2 igual a zero. E pelo método da adição, temos então 6m mais 3 igual a zero, resumindo aqui em 6m igual a menos 3, m igual a menos 3 sextos, que é menos 1 meio. Então, m menos 1 meio, já temos aqui a resposta à letra A, certo? Quem já quiser marcar a letra A. Ah, mas para achar o n, pegamos uma equação aqui, pode ser essa aqui antes da multiplicação, menos 1 meio menos n mais 1 igual a zero. Passar o menos n para o outro lado, então aqui ficou menos 1 meio mais 1 dá 1 meio, e o igual a n lá do outro lado. Certo? Então, corroborando aqui, letra A também. Barbada, né? Então, só substituição de pontos e um sisteminha tranquilo. Então, a gente tem que saber como é que funcionam pontos de uma função. Pelo amor de Deus, não esqueçam disso. Beleza? Vamos mais. Eu quero mais. Então, aí, vamos abrir esse espacinho aqui para resolvermos a questãozinha de número 10. A questãozinha de número 10 aqui. Vamos ter que tirar um pouco o zoom. Os grandes parques de diversões espalhados pelo mundo são destinos tradicionais de férias das famílias brasileiras. Considere um perfil de montanha-russa mostrado na imagem, no qual o looping possui um raio R. Desprezando qualquer forma de dissipação de energia no sistema e supondo que a energia cinética medida para o carrinho seja apenas de translação, a altura mínima em relação ao nível de referência em que o carrinho pode partir do repouso e efetuar o looping com sucesso é. Então, vou tirar um printzinho aqui desse desenho aqui para a gente analisar aqui nessa nossa brincadeira. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho o carrinho que vai ser abandonado aqui em repouso. Esse carrinho tem que chegar aqui no looping e conseguir dar esta volta aqui. Então, vamos fazer um balancinho energético, porque a gente sabe pelo princípio de conservação da energia mecânica, então, princípio de conservação da energia mecânica, já que a gente não tem forças dissipativas aí, desprezando qualquer forma de dissipação de energia, ele nos diz a questão, a energia antes é igual à energia depois.
Então, antes a gente vai ter uma energia em algum ponto aqui, a gente vai ter uma energia potencial gravitacional antes, e nesse momento a gente vai ter então uma energia cinética mais uma energia potencial gravitacional depois, que é aqui no ponto 2R, né, que é a mesma altura aqui do looping. Então a gente já sabe aqui qual vai ser a nossa altura. Dá para olhar aqui também 2R, né? Então a energia potencial gravitacional antes vai ser mg h, que a gente quer descobrir, esse Hzão aqui antes, que é o que a gente quer descobrir. Enquanto do outro lado eu vou ter energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial gravitacional depois, mg2r, ok? Que vai ser a altura, né? Essa aqui é a nossa altura, então, que é nada mais nada menos do que 2r. Todo mundo tem massa, cortando a massa. Nem todo mundo tem gravidade. Beleza, né? As respostas aqui estão em relação a R's, né? 3R, 2,5R, 2R. E aí eu não tenho como eliminar essa velocidade. O que eu vou me lembrar aqui? Pô, isso aqui é um movimento circular. Vou fazer o quê? Dinâmica do movimento circular. Do movimento circular. Por quê? Porque eu sei, então, no looping que a gente tem lá em cima, né, qual que é a menor velocidade possível. Bom, a gente sabe, então, que a gente tem agindo no nosso carrinho de montanha-russa o peso P, né? A gente tem a normal, que é a reação da superfície ali, e, obviamente, a força centrípeta aqui. E força centrípeta é sempre o somatório das forças que atuam para o centro, menos as forças que atuam para fora. E nesse caso não tem nenhuma força atuando para fora. Né? Lembram disso lá na nossa força centrípeta. A força centrípeta, somatório das forças que apontam para o centro, menos somatório das forças que apontam para fora. Essa dica é infalível. Ok? Beleza. Como eu quero, ele fala ali, né? A altura mínima, né, para o carrinho efetuar o looping, né? Ele só quer que o carrinho plim, dê aquela passadinha, aquela raspadinha por ali. Então, sempre quando ele pedir a menor velocidade, ou seja, né, ele quer a altura mínima, então, consequentemente, ele quer uma velocidade mínima, que depois a gente desconsidera a normal, né, porque a gente vai dizer que quase não há contato do carrinho em relação ao looping. Então, força centrípeta, que é massa vezes aceleração centrípeta, é igual ao próprio peso, massa vezes gravidade. Quem lembra de aceleração centrípeta, v ao quadrado sobre r igual a massa vezes gravidade, e aí eu consigo descobrir qual é a velocidade lá. Velocidade ao quadrado igual a r vezes g. E por que isso é interessante? Porque aqui eu tenho o quê? A mesma coisa que eu tinha na energia cinética lá, velocidade ao quadrado. Então, continuando a minha conta aqui, ficamos com GH igual a RG sobre 2, né? Substituir aqui, mais G2R. Agora todo mundo tem a tal da gravidade. Ficamos com H igual a R meios mais 2R. MMC, 2. 2 dividido por 1, 2 vezes R, R. 2 dividido por 1, 2 vezes 2R, 4R. Ficamos com H igual a 5R sobre 2, ou simplesmente 2,5R. Então, essa importância, né, de descobrirmos, né, toda a dinâmica desse movimento. Né? Ficamos aqui com letra B, 2H2. Né? Muita gente acertou esse problema por chutar que teria que ser acima de 2R, mas o que eu prezo é que a gente saiba o que está fazendo, porque vai que seja 3R por algum motivo, certo? Né? Vai que 2,5R não seria suficiente, ok? Então, mas é suficiente. Então, a matemática e a física comprovou nesse exercício que 2,5R é suficiente para darmos o looping com sucesso. Então, 10, letra B, H2, ok? Adiante. 11. Uma criança está brincando de manhã na piscina do condomínio que reside durante as férias de verão e observa que uma bola flutua na água da piscina. Então, a piscininha ali, a gente tem uma bolinha flutuando ali. Né? Vou aqui pintar a parte que está submersa. À tarde, a criança vai à praia e coloca o mesmo brinquedo na água do mar.
Sabe-se que a densidade da água da piscina é menor do que a da água do mar. Vamos botar a água do mar em vermelho aqui, e a gente sabe então que vai acontecer aqui o fenômeno do empuxo, né, nos dois caras. Então aqui a água da piscina e aqui a água do mar. Então ele fala que a densidade da piscina é menor que a densidade do mar. Então a densidade da piscina é menor que a densidade do mar. Considerando que o brinquedo boiava em equilíbrio mecânico na água da piscina, ao ser colocado na água do mar, após atingir o equilíbrio mecânico, o brinquedo afundará ou boiará? O brinquedo boiará, se a gente tem uma densidade maior, né? Então, se ele já boiava numa densidade menor, numa densidade maior ele continuará boiando. Ele boiará. Então, estamos entre letra C e letra D. O empuxo que atua sobre ele será exercido quando estava em equilíbrio na piscina. Então, maior do que ou igual do que? Então, como é que eu vou calcular o empuxo aqui feito pela piscina? Empuxo feito pela piscina, nesse caso que estamos em equilíbrio, tem que ser numericamente igual ao peso, certo? Então, empuxo igual ao peso. Beleza. Como é que a gente calcula o empuxo? Densidade aqui do líquido, volume do líquido deslocado, vezes a gravidade, né? Então, aqui podemos usar o Dzinho que a gente está usando aí no problema, não tem problema. Dzinho, então, densidade do líquido, volume do líquido deslocado e gravidade, certo? E na água do mar? Na água do mar eu também vou ter o mesmo peso da bolinha, o peso da bolinha não mudou, e eu tenho um empuxo. Então, em relação aqui, o empuxo feito de um lado e o empuxo feito do outro, os dois não estão se opondo ao peso? Sim. O peso da bolinha mudou? Não. Então, o peso não vai mudar. Letra D. Ah, mas como assim? Não mudou o peso? Não mudou? O peso não mudou. Concordam que o peso não mudou, a bola é a mesma. Então, o que mudou? Se a gente for analisar aqui o empuxo, a densidade da água do mar aumentou. Portanto, o volume do líquido deslocado diminuiu. Ou seja, a bolinha vai boiar num nível acima aqui do que ela estava boiando. Ou seja, eu vou precisar que a bolinha afunde menos no mar, ou seja, diminuindo o volume do líquido deslocado, porque a densidade compensou, né, para deixar isso tudo igual ao peso, certo? Então, eu preciso de menos bolinha afundada para criar esta mesma força de empuxo em relação à força feita na piscina. Ok? Tranquilo, né? Barbadinho. Vamos para 12. Questão 12. O recipiente cilíndrico tem 3 centímetros de raio. Vamos botar o nosso cilindrinho aqui. Então, aqui, 3 centímetros de raio e 24 centímetros de altura, estando inicialmente cheio d'água. O recipiente é inclinado até que o plano de sua base faça 45 graus com o plano horizontal. Nessa posição, o volume de água que permanecerá no recipiente será igual a quanto do volume inicial. Olha as sacaneros. Então, bora lá. Isso aqui estava cheio de água. Pegamos e inclinamos isso aqui 45 graus. Então, temos aqui um novo. Deixa eu fazer aqui só a bordinha dele. O cilindreno aqui. E beleza. Temos aqui, então, esse nosso ângulo de 45 graus aqui, né? 45 graus. E agora, então, o nosso líquido vai ficar por aqui. Então, vamos ter aqui um esquemoles aqui. E é isso que ele está perguntando. Qual é, então, o volume, né, que temos, né, o volume da água que permanecerá no recipiente. E aí, como é que eu vou calcular esse volume maledeto aqui? Né, já que temos, né, uma inclinação aqui nesse meu capiroto. Bom, bora pensar um pouquinho então. Para calcular o volume do cilindro, nós temos a área da base vezes a altura, né? Sempre então um objeto que a gente pode sentar e o objeto que a gente pode sentar é da base vezes a altura.
né? O que vai acontecer, então, quando a gente inclina o nosso recipiente? Né? O nível da água aqui vai ficar baixo, e aí, o que a gente pode concluir aqui? Bom, beleza, inclinei o meu recipiente, né? Eu preciso saber, então, qual vai ser essa altura aqui, já que aqui nós ainda temos 24 centímetros, correto? Então, eu preciso saber aqui quanto foi, né, essa altura, porque nesse cilindro aqui de baixo ficou intacto. E nessa parte de cima aqui, já que foi 45 graus, metade caiu fora, metade continua. Conseguem ver que 45 graus vai dividir isso aqui bem em duas partes? Então, basta eu calcular a altura aqui, né, dessa coluninha que está daqui até em cima. Então, um bom probleminha aí, é uma questãozinha bem boa. Então, como é que a gente vai conseguir fazer isso, né? Eu sei que eu também tenho 45 graus aqui nessas outras partes, né? Então, aqui, se eu analisar esse triângulo, tirar esse triângulo para fora aqui, assim, mais ou menos, eu tenho aqui os 45 graus aqui, os 45 graus lá em cima, e temos aqui o diâmetro, né, desse ponto até esse ponto aqui, desse ponto até esse ponto, temos o diâmetro que é 6, certo? Se é 45 e 45 é um triângulo isósceles, aqui também temos 6, né? E a hipotenusa aqui nem me interessa. Só me interessa, então, que daqui até em cima temos 6 centímetros. Então, na parte de baixo, temos 24 menos 6, 18 centímetros. Recapitulando o que fizemos, então, né? Descobrimos aqui que no momento que a gente inclinou o nosso tonel, né? Vamos botar aqui o tonelzinho aqui embaixo de novo. No momento que a gente inclinou 45 graus o tonel, ficamos, então, com esse triângulo aqui, que era o que a gente estava procurando, 45, 45. Aqui o diâmetro dessa parte de água aqui, que é o mesmo diâmetro lá de baixo, que era 6 centímetros. Então, aqui 6 centímetros. Descobrimos que a altura da boca até onde começa, né, onde termina o meu cilindro cheio aqui, podemos dizer, né, temos 6 centímetros também por trigonometria. Tangente aqui, podemos fazer oposto e tal, e tangente 45 é 1. Por isso que esse aqui é 6, aqui é 6 também. Então, sobrou aqui um cilindrinho de 18, ok? Então, bora lá. O que a gente tem que fazer? Volume antes, então, vai ser área da base vezes a altura. Então, 24, desculpa, πr ao quadrado, π3 ao quadrado vezes 24. Aqui vai dar π vezes 9 vezes 24. Vamos deixar assim e ponto. Não estou a fim de multiplicar. E esse novo volume aqui? Esse novo volume vai ser esse cilindro completo, mais o volume da metade desse cilindro aqui de altura 6. É isso que eu estava falando no começo. Aqui temos um volume 6, um volume completo, só que eu vou dividir por 2 porque está inclinado bem 45 graus. Então, o volume aqui do 6 dividido por 2. Então, bora calculetear isso aqui. Então, o volume vai ser o volume do cilindro ali. Então, vai ter π, o raio continua 3, vezes a altura de 18, mais esse outro volume, que vai ser π vezes raio 3, vezes a altura de 6, dividido por 2. Certo? Então, o volume aqui vamos ter π 9 vezes 18, mais π vezes 9 vezes 3. 6 simplifica com 2. Então, aqui temos 21. Vamos botar o π, né? Π tem nos dois, 9 tem nos dois, 18 mais 3, 21. Certo? Então, mantive aqui os semelhantes e somei ali quem realmente importava. O que a gente descobre, então, finalmente? O volume aqui em relação ao volume anterior. Né? Ele está perguntando o volume da água que permanecerá nesse recipiente. Então, eu quero o volume novo sobre o volume antigo. Vai ficar, então, π 9, 21, dividido por π 9 vezes 24. Corta π, corta 9, 21 e 24, né, são ambos divisíveis por 3, 7,
oitavos, né? Letra C. Então, é o que a gente vai ter ainda dentro do cilindro quando a gente inclinar 45 graus. Muito boa perguntinha, né? Muito interessante, né? E vamos abrir aqui um modelinho novo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Beleza. Aqui, então, ficamos... Aí. Aqui. Oh, perdão. Aqui. Beleza. Vamos então para 13. A cidade X, Y, Z e W, de diferentes portes situadas numa mesma região, se comunicam exclusivamente por transporte fluvial. No diagrama abaixo, as setas indicam quais cidades se comunicam diretamente com outra. Há, por exemplo, linhas de transporte regular entre X e Y nos dois sentidos. Que eu consigo dar um zoom. Um zoomzinho, aí. Certo? Então, a Secretaria de Transporte da cidade X decidiu representar essa situação numa matriz 4x4, supondo que as linhas e colunas de M representam as cidades em ordem alfabética. Representação matricial mais adequada será da alternativa. Então, linhas e colunas em ordem alfabética, X, Y, Z e W, X, Y, Z e W, né? Acho que essa é a ordem alfabética correta, né? E a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter, então, por exemplo, X ligando com Y. Então, por exemplo, X com X não tem, vai dar um zero. Mas X ligando com Y tem, e Y ligando com X e de volta, temos e temos. E aí zero de novo, certo? E Z com Z, zero, W com W, zero. X com Z não temos, X com W direto não temos. Y com Z temos ida e temos volta, né? Então todo mundo consegue ver, temos a ida aqui, Y com Z, temos a volta, Z com Y, e aqui Z com Y também. Então Z com Y, Y com Z temos. Y com W não temos, X com nenhuma outra temos, Y com W não temos, e aqui temos também. Portanto, então, a matriz que representa isso seria a matriz de letra D de dado, certo? Então, representação matricial aí desta linha de transporte fluvial. 14 da massa. Vamos lá. A observação de alguns corpos celestes tem se tornado difícil em grandes centros urbanos, principalmente por conta da poluição luminosa produzida. Os rastros luminosos deixados no céu pelas estrelas cadentes, por exemplo, são mais facilmente observados em locais ermos e distantes das cidades. As estrelas cadentes são, na verdade, meteoros, cujas velocidades medidas são da ordem de milhares de quilômetros por hora. Erroneamente, se atribuiu o aquecimento das regiões próximas ao meteoro ao atrito entre ele e a atmosfera. Mas a principal razão desse aquecimento é a tararã do ar atmosférico logo à frente do meteoro. Então, o que vai acontecer aqui? A gente tem um meteorozinho caindo a milhares de quilômetros por hora, então a velocidade aqui é altíssima, certo? E ele quer saber por que, então, a gente está conseguindo aquecer o ar aqui na sua redondeza, principalmente aqui na frente, né, do meteoro, né, logo à frente do meteoro. Como é que a gente vai aquecer esse ar aqui? Beleza. Ele disse que não é por atrito, né? Então aqui, e também que a velocidade é muito grande, né? Então a gente vai trabalhar primeiro numa compressão, numa expansão. Vamos ver a principal diferença aí entre compressão e expansão. A compressão isobárica ou compressão adiabática, expansão isobárica ou expansão adiabática, certo? Então, para nos auxiliar aí, a gente pode usar o famoso PVT, né? E a gente também pode dar uma olhadinha na primeira lei, variação de energia interna é calor menos o trabalho, certo? Então aqui, né, compressão isobárica, o que a gente vai ter? Né, a gente vai ter uma diminuição de volume à pressão constante, isobárica, certo? Então, no que eu diminuo o volume, automaticamente, o que acontece com a minha temperatura?
também diminui, né? Então, uma compressão isobárica não justificaria aqui, né, o nosso aumento de temperatura do ar atmosférico à frente do meteoro. Então, letra A cai por terra, né? Compressão adiabática, vamos dar uma olhada na compressão adiabática. Então, na compressão adiabática, o que a gente vai ter? A gente sabe que a variação da energia interna está ligada com a temperatura. Lembram da formulazinha lá do 3 meios de nRT, delta T, né? Então, variação da energia interna acarreta variação de energia, variação de temperatura. Então, se a adiabática calor igual a zero, trocação de calor aqui, e a gente vai ter uma compressão. Na compressão, a gente sabe que o volume diminui, o trabalho é negativo. Se o trabalho é negativo com o menos da fórmula, a gente fica com uma equação assim. Então, na compressão, esse trabalho vai fazer com que a energia interna aumente e, consequentemente, a temperatura também aumente. Então, a letra B temos como correta a compressão adiabática na frente do ar aqui atmosférico do meteoro vai fazer com que haja um aumento de temperatura, aumento de energia interna e um aumento de temperatura. Ok? E como é um processo muito rápido, né? Lembrem que processos adiabáticos são aqueles processos que também não há tempo de dar troca de calor, certo? Então, ocorre processo muito rapidamente. Então, a letra B, satisfatoriamente, a nossa pergunta. Ok? Vamos para 15. 15. Né? Tem as instruçõezinhas ali, vamos dar uma olhadinha rápida. Em julho de 2016, as lâmpadas incandescentes comuns deixaram de ser comercializadas em território nacional. Alinhada a atitudes sustentáveis, a proibição de venda dessas lâmpadas visa aumentar a utilização de equipamentos com maior eficiência energética. Questão 15. A tabela abaixo apresenta informações de 3 tipos de lâmpada com fluxos luminosos equivalentes. Então, halógena, fluorescente compacta e LED, sua vida útil e seu preço. Considerando apenas a relação entre vida média e o preço por unidade, a opção pelo uso da lâmpada tal acarretaria em um custo tal maior em relação à lâmpada LED. Beleza, então vamos lá ver quanto que está o preço da lâmpada LED, né? Essa relação entre vida média e preço por unidade. Na verdade, vamos fazer de todas, né? Então, halógena, a gente vai ter, né, uma vida útil de 24 horas e um preço de R$ 4,00 por unidade, né? Então, a gente vai ter aqui, podemos fazer hora por real, né? Podemos dividir aqui horas e reais. Tem um mosquito aqui me enchendo o saco. Então, aí, horas por real. Então, aqui temos 600, né? Corta aqui, corta lá. 600 horas por a cada real investido, né? Pode ser uma unidade de comparação. Vamos lá, né? Vida média por preço de unidade. Então, R$ 600 horas a cada real. A fluorescente, a gente vai ter 9.000 horas dividido por R$ 9,00. Então, um custo de 1.000, na verdade, um custo de R$ 1,00 para 1.000 horas, né, da fluorescente. Então, mais interessante que a halógena. E a nossa amiga LED aí, 36.000 horas, num custo de R$ 30,00. Dando aqui, então, 1.200 horas a cada real investido. Então, uma opção pelo uso da lâmpada tal acarretaria um custo tanarã maior, né? Então, o que a gente tem aí, né, de resposta? A gente vai ter, então, comparando a halógena com a LED, né? Aqui a gente tem 600 horas a cada R$ 1,00, certo? Então, para 1.200 horas, se a gente quisesse comparar, a gente multiplicaria por 2, 1.200 horas a cada R$ 2,00, correto? Então, a gente teria um custo aqui 100% maior. E não tem essa opção. A halógena ou é 50 ou é 200. Não temos 100% maior. Enquanto aqui, né, nesse mesmo real, a gente tem aqui, né, 1.200 horas contra 1.000 horas.
né? Então, o que vai aqui acontecer? A gente pode também podia ver o contrário aqui, né? O 100% também é visto dos 600 para o 1.200. A gente consegue ver o 1.000 aumentando 20% aqui, né, no número de horas, o número de horas das LEDs, né? Então a fluorescente tem um custo 20% maior do que a de LED, né? Então esse também é um jeito de ver. A gente analisou a primeira como um jeito e a segunda como um outro aí da questão de porcentagem. Então a letra C aí é uma resposta satisfatória para a nossa pergunta, certo? Um custo 20% maior na lâmpada fluorescente em relação à lâmpada LED. E a 16, em um mesmo intervalo de tempo, a observação do efeito Joule na lâmpada LED é tararã do que na lâmpada halógena. O que é o efeito Joule? Quem lembra? A questãozinha 16 aqui, efeito Joule. O efeito Joule é transformar a eletricidade, energia elétrica, em energia térmica. Graças a ele, a gente tem, então, secador de cabelo, estufinha, aquelas de resistência, a gente tem chuveiro elétrico. Então, o efeito Joule transforma energia elétrica em energia térmica. Como a lâmpada LED, né, o enunciado nos dizia aumentar, né, maior eficiência energética, obviamente, então, que na lâmpada LED a gente tem, né, o efeito Joule sendo menor do que nas outras lâmpadas, certo? Então, o primeiro espacinho aqui, lâmpada LED, então, efeito Joule é menor do que na lâmpada halógena. Além disso, a porcentagem de conversão de energia elétrica em energia luminosa ou térmica é maior na LED do que na halógena. Então, letra A, luminosa, né? Então, a gente vai estar conseguindo transformar em mais luminosidade e menos energia térmica, ou seja, menos efeito Joule. Uma coisa já leva a outra. Então, aí, 16, letra A de amor, ok? Então, bem tranquila a questão também da letra 16, da número 16. Vamos lá para 17. Vivi por 34 anos sob o jugo do chuveiro elétrico. Ah, lastimável invento. Já gastei mais de uma crônica amaldiçoando seus fabricantes. Homens maus que ganham a vida propagando a falácia da temperatura com pressão, quando bem sabemos que, na gélida realeza dos azulejos, ou a água sai abundante e fria, ou é um fiozinho minguado e escaldante, sobre o qual nos encolhemos, cucuruto no Saara e os pés na Patagônia, sonhando com um dia em que, libertos das inúteis correntes de elétrons, alcançaremos a terra prometida do aquecimento central. Então, o drama aí de quem toma banho no chuveiro elétrico sabe que é cucuruto no Saara pegando fogo e os pés na Patagônia congelando, certo? Então, considere que a chave seletora inverno-verão de um chuveiro elétrico se mantenha inalterada, optando-se por água abundante e fria, em detrimento de um fiozinho minguado e escaldante, ou seja, aumentando a vazão de água no chuveiro, pode-se afirmar que a potência elétrica do chuveiro taranã, e a diferença de potencial taranã. Pessoal, a diferença de potencial, vou começar por ela, vocês não podem ter dúvida. A diferença de potencial é a nossa tomada, né? A nossa famosa DDP, a nossa famosa tensão, né? Então, aqui é a nossa tomada. Lembrem disso, o nosso famoso 110, 220, 127, 220 volts, certo? Então, ligando o chuveiro, desligando o chuveiro, a minha tomada está sempre com essa diferença de potencial me fornecendo. Então, permanece constante. Estamos aí entre B e D. E a potência do chuveiro? Pessoal, se eu ligo o chuveiro pouco, se eu ligo o chuveiro muito, a resistência continua a mesma. Aqui o meu potencial continua a mesma. A corrente vai ser a mesma e a minha potência também vai ser a mesma. O que está variando aqui é o fluxo de água, né? Então, se eu ligo muito o meu chuveiro, o fluxo de água é maior, né? Então, eu vou ter aqui uma maior quantidade de água, eu vou ter também menos tempo para aquecer essa água por contato, lá por condução da água com a resistência. Então, o fluxo de água que vai estar sendo alterado. A potência do chuveiro a gente altera onde? Na medida da resistência lá, consequentemente a corrente que passa por ela.
pelo chuveiro, certo? Então aqui, letra B, né? Permanece constante e permanece constante. Ok? 18. Em hospitais de grande porte das principais cidades do país são realizados tratamentos que utilizam radioisótopos emissores de radiação alfa, beta e gama. Questão 18. O iodo 131, por exemplo, é um radioisótopo utilizado no tratamento de hipertireoidismo. O gráfico abaixo representa a massa residual de iodo em uma amostra em função do tempo. Famosa, então, meia-vida aqui, né? Então, em 8 dias, 50% aqui da massa, né? Tinha 100 na 10 na menos 6 gramas. 50 vezes 10 na menos 6 gramas. Depois, ó, a cada dobrada de dias, né? Mais 8 dias, mais meia-vida. 8 dias, mais meia-vida. E assim vai indo. O que ele nos pergunta? A função que melhor descreve a massa residual de iodo presente na atmosfera em função do tempo é n de t igual a n0 vezes número de Euler kt, onde, né? Então aqui a gente tem, né, sempre o nosso valor inicial. Nem sempre, ok, tá, pessoal? Então cuidem, porque aqui, para descobrir o valor inicial, vamos colocar o t como zero, para que não haja dúvidas. Então, n0 igual a n de 0 igual a n0 vezes z na k vezes 0. Vou botar 0 no lugar do tempo. K vezes 0, 0. E na 0, 1. Então, isso tudo vira 1. Então, n de 0 é igual a n0. n0 é o nosso valor inicial. E o valor inicial está sempre, então, quando t for 0. E se a gente olhar no gráfico, quando t é 0, o valor inicial vale 100. Certo? T é 0, n vale 100. Então, aqui temos um número maior do que 0. Né? Essa era uma das perguntas dele ali. Então, estamos entre letra A, letra B não, letra C. Então, estamos entre A ou C. E ele quer saber se o K é positivo ou negativo. Onde é que está o K? O Kzinho está ali em cima, né? Número de Euler. Número de Euler é a base aqui dessa nossa exponencial. O que a gente tem que saber sobre o número de Euler aqui? Que ele é aproximadamente 2,7, uns quebrados. Ele é um número maior do que 1. Maior que 1. E por ser um número maior que 1, né, o meu gráfico aqui deveria ser uma exponencial crescente. Porém, quando eu analiso o gráfico, eu vejo que ela é uma exponencial decrescente. Por que motivo isso? Porque então o k só pode ser um número negativo, né? Por ser um número negativo, ele vai transformar o e em 1 sobre e na kt, certo? E aí tornando o meu gráfico daí sim decrescente. Ok? Então, muito cuidado nessas pegadinhas aí, né? Nem sempre o expoente pode ser negativo ou a base uma fração. Eu posso ter essa combinação para transformar uma exponencial em crescente ou decrescente. Então, o k tem que ser negativo para que ela seja, então, decrescente. Muito bom probleminha. Então, ficamos com letra... o K era... O N0 era maior, né? N0 maior que 0, então era letra A, letra C, e o K menor que 0, ficamos com letra C de Cristo. Beleza? 19. Vamos lá que o bicho é brabo. Em relação às radiações alfa, beta e gama, afirma-se o quê? Todas possuem massa de repouso. Nope. Né? A radiação gama, né, ela não tem massa. Radiação gama, certo? É só ela purinha. Então, a número 1 está incorreta, certo? Ficamos apenas com B e com letra D, ok? 2. Apenas duas possuem carga elétrica. Verdade, né? A alfa, lembrando aquele núcleo de hélio, 2,4. A beta também possui carga elétrica, pode ser positiva, pode ser negativa, nossa beta, né? E a gama, nopes. 3. Em geral, a radiação gama é a que possui maior poder de penetração no corpo humano. Perfeito, ela que concentra aí a maior poder de penetração. Né? A alfa é a menor
Beta é a segunda menor e gama é a que mais possui poder de penetração no corpo. Então, é uma questão tranquila de física moderna, né? 2 e 3 a nossa resposta. Beleza, sem mais mistérios. 20. Chega na finaleira, a garganta já dá-lhe uma arranhada. Dados os triângulos no gráfico das figuras 1 e 2 abaixo, consideramos os sólidos com volume V1 e volume V2, obtidos pela rotação completa dos triângulos das figuras 1 e 2 em torno do eixo Y. Torno de Y, muito cuidado aí. Certo? Qual é a razão entre os volumes V1 e V2? Então, para calcular V1, a gente vai rotacionar esse triângulo. O que a gente tem na rotação de um triângulo, né? Aí, sólidos geométricos, a gente tem um cone. E o volume do cone eu não posso sentar, a área da base vezes a altura sobre 3. A área da base vai ser o quê? Eu tenho o raio 2 e a altura 1 aqui desse cone. Então, a área da base, π2 ao quadrado, a altura é 1 sobre 3. Então, 4 π terços é o volume do cone do volume V1, certo? Do volume V2 eu tenho o quê? Eu tenho um conezão aqui maior, também um cone, né? Vou fazer aqui mal e porcamente, tudo beleza, tranquilo, todo mundo conseguiu entender que eu vou rotacionar isso aqui, vai do 4 lá do outro lado, vai o menos 4, né? E a altura aqui continua 2. Então, o volume aqui, área da base vezes a altura sobre 3. Eu tenho, então, π4 ao quadrado vezes 2 sobre 3. Eu tenho aqui 16 vezes 2, 32 π terços. A razão do V1 por V2 é... Então, V1 sobre V2 vai ser 4 π terços dividido por 32 π terços. Π com π, 3 com 3... 4/32, simplificando por 4, 1/8, letra A de amor. E tá aí, então, o gabarito da provinha concurso vestibular verão 2018 da PUC. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato, por favor. Siga o nosso canal, compartilhe o nosso vídeo e até a próxima. Feito? Beijo grande e até mais.